A filosofia racionalista valoriza a razão como a principal ferramenta para compreender o mundo e guiar nossas ações. Quando falamos sobre manipulação psicológica, estamos lidando com um fenômeno que muitas vezes se aproveita da falta de clareza racional e da manipulação das emoções. As pessoas manipuladoras, ao distorcerem a percepção da realidade, tentam influenciar as decisões de outros sem que eles percebam, utilizando táticas emocionais e lógicas falaciosas. Essas distorções podem ser sutis, mas seus efeitos podem ser profundos, afetando a autoestima, o bem-estar e até o julgamento racional da vítima. Neste vídeo, vamos examinar 10 sinais claros de manipulação e como você pode se defender dessas táticas, sempre com base na razão e na análise crítica. A filosofia racionalista nos ensina que, ao sermos capazes de discernir racionalmente nossas relações e interações, podemos evitar cair em armadilhas emocionais e comportamentais. Ao final deste vídeo, você estará mais preparado para identificar sinais de manipulação e reagir com clareza, sem se deixar levar por falácias emocionais. Dentro da filosofia racionalista, acreditamos que a razão deve ser a guia para nossas decisões e interações. A falta de empatia em uma pessoa manipuladora contraria esse princípio fundamental. A empatia, ou a capacidade de compreender e respeitar os sentimentos alheios, é crucial para a construção de relações baseadas em respeito mútuo e entendimento. Quando alguém tenta manipulá-lo, uma das táticas mais comuns é desconsiderar suas emoções e necessidades. A pessoa manipuladora foca exclusivamente em suas próprias intenções, muitas vezes ignorando ou invalidando o que você sente. Na visão racionalista, é essencial que possamos observar e avaliar criticamente as atitudes daqueles à nossa volta, em vez de simplesmente reagir emocionalmente. Se, ao expressar seus sentimentos ou preocupações, a pessoa manipuladora desvia a conversa para suas próprias questões ou faz com que você se sinta culpado sem razão lógica, esse é um sinal claro de manipulação. A falta de empatia é uma tentativa de distorcer a percepção da realidade para que a pessoa se beneficie, sem levar em consideração o impacto sobre o outro. Como se defender? A chave aqui é manter o controle sobre sua razão. A filosofia racionalista nos ensina a questionar e examinar cuidadosamente os comportamentos alheios. Se você se deparar com uma situação em que suas emoções estão sendo desconsideradas, é importante refletir logicamente sobre o que está acontecendo e afirmar seus limites de maneira clara e racional. Não permita que a falta de empatia perturbe seu julgamento lógico e suas necessidades emocionais legítimas. Outro sinal clássico de manipulação é a mudança de foco constante. Pessoas manipuladoras frequentemente alteram o foco da conversa para evitar a responsabilidade por suas ações ou para desviar a atenção das questões que realmente importam. Ao fazer isso, elas criam um ambiente onde a vítima se vê constantemente pressionada a discutir assuntos irrelevantes, o que dificulta a resolução dos problemas reais. Essa técnica é uma maneira eficiente de manter o controle sobre a interação, evitando que a pessoa manipulada perceba o jogo emocional sendo jogado. Na filosofia racionalista, é fundamental manter o foco na lógica e na clareza ao se comunicar. Se você perceber que, ao tentar abordar uma questão importante, a pessoa começa a desviar para um tópico secundário ou irrelevante, é um indicativo claro de manipulação. Essa estratégia visa desestabilizar sua capacidade de raciocínio claro, gerando uma confusão mental que favorece quem manipula a situação. Como se defender? A resposta aqui é simples: mantenha o foco no ponto principal. Sempre que alguém tentar desviar a conversa, reafirme seu objetivo e retorne ao tema original com argumentos racionais e claros. Ao manter sua clareza mental, você evita cair na armadilha emocional criada pela manipulação. A manipulação mental, também conhecida como distorção da realidade, é uma tática manipulativa extremamente insidiosa, onde a pessoa manipuladora distorce a realidade de tal maneira que faz você duvidar de sua própria percepção e julgamento. Essa estratégia é uma das mais poderosas, pois mina sua confiança interna e força você a questionar a sua sanidade. Em conversas e interações, a pessoa manipuladora pode negar eventos que realmente aconteceram ou afirmar que você está exagerando ou imaginando coisas. Com o tempo, isso cria um ambiente emocional instável, onde a vítima sente que não pode mais confiar em si mesma. A filosofia racionalista nos ensina a buscar a verdade por meio de argumentos lógicos e evidências objetivas. Quando alguém tenta distorcer a realidade e fazer você duvidar do que é claro e evidente, essa é uma tentativa de manipulação baseada em falsidade e subterfúgios. Essa estratégia enfraquece a capacidade da vítima de agir racionalmente, fazendo com que ela se sinta perdida e vulnerável. Como se defender? A defesa contra a manipulação mental está em reforçar sua confiança na sua percepção da realidade. Sempre que alguém tentar negar fatos ou distorcer eventos, mantenha registros, seja em forma de anotações ou memórias claras. Use sua razão para confirmar que o que você vivenciou é válido, e não permita que a manipulação interfira na sua capacidade de analisar logicamente os acontecimentos.
O isolamento é uma tática frequentemente utilizada por manipuladores para exercer controle sobre suas vítimas. Ao tentar afastá-lo de amigos, familiares ou qualquer outro apoio emocional, o manipulador enfraquece sua rede de suporte, consequentemente, sua capacidade de tomar decisões racionais. Isso cria um cenário onde a vítima se sente cada vez mais dependente da pessoa manipuladora, sem opções para buscar conselhos ou ajuda externa. No contexto da filosofia racionalista, é essencial que não nos tornemos dependentes de ninguém para avaliar nossas escolhas e sentimentos. A razão e o pensamento crítico nos permitem manter nossa independência emocional, tomando decisões baseadas em nossa própria análise lógica. Se alguém está tentando isolá-lo de sua rede de apoio, isso é uma tentativa direta de controlar seu comportamento e minar sua capacidade de fazer escolhas fundamentadas. Como se defender? A chave aqui é manter e valorizar suas conexões com outras pessoas. Um dos principais pilares da filosofia racionalista é a autonomia, ou seja, a capacidade de tomar decisões de forma independente. Se alguém tenta isolá-lo, resista à tentação de se distanciar de quem te apoia e continue buscando conselhos de pessoas que têm o seu bem-estar em mente. Isso ajudará a manter sua clareza de pensamento e independência emocional. O jogo emocional é uma das táticas mais sutis, mas eficazes, usadas por manipuladores. Neste caso, a pessoa tenta usar suas emoções contra você, forçando uma resposta emocional exagerada, muitas vezes, irracional. Manipuladores podem recorrer a técnicas como a chantagem emocional, onde fazem você sentir que está em dívida com eles ou que deve algo, mesmo que não tenha feito nada para justificar esse sentimento de obrigação. Eles sabem como pressionar seus pontos sensíveis, explorando suas inseguranças para controlar suas reações. Na filosofia racionalista, a ideia central é agir de maneira lógica e equilibrada, sem se deixar levar por impulsos emocionais que possam ser manipulados. Quando alguém tenta jogar com suas emoções, seu raciocínio e julgamento podem ser comprometidos, fazendo com que você tome decisões baseadas na culpa ou na pressão emocional, em vez de decisões racionais e justas. Como se defender? A defesa aqui está em reconhecer quando suas emoções estão sendo manipuladas. Pratique a autoobservação e a reflexão antes de tomar qualquer decisão importante. Ao perceber que alguém está jogando com suas emoções, respire fundo e recorra à sua razão para analisar a situação de forma lógica. Lembre-se de que você não deve tomar decisões importantes sob pressão emocional, e sim com base no que é mais saudável e racional para você. A manipulação de culpa é uma estratégia eficaz utilizada por manipuladores para fazer você sentir que é responsável por algo que não fez ou que não deve. Eles fazem você acreditar que suas ações, ou a falta delas, causaram problemas ou desconforto, levando você a agir de maneira a aliviar essa culpa, muitas vezes cedendo aos desejos e necessidades do manipulador. Isso cria uma dinâmica em que a vítima se sente constantemente em dívida ou incapaz de agir sem sentir que está cometendo um erro. Na filosofia racionalista, o raciocínio lógico é a ferramenta-chave para distinguir entre o que é realmente responsável por um problema e o que é apenas uma tentativa de controle emocional. A manipulação de culpa é um claro exemplo de como as emoções podem ser distorcidas para que alguém manipule sua visão da realidade. Quando você se vê preso nesse ciclo de culpa, perde a capacidade de pensar de maneira objetiva sobre suas escolhas e necessidades. Como se defender? A chave aqui é reconhecer a culpa não justificada e confrontar a manipulação. Quando alguém tenta fazer você se sentir culpado por algo que não é sua responsabilidade, é essencial usar sua razão para examinar a situação objetivamente. Questione as alegações e busque esclarecimento, evitando ceder à pressão emocional. O uso da lógica ajuda a desvendar a falácia e a proteger sua autonomia emocional. As promessas vazias são uma tática manipulativa comum em que a pessoa manipuladora faz promessas que nunca tem a intenção de cumprir. Elas podem prometer coisas que sabem que não irão entregar, mas fazem isso para ganhar sua confiança, manter o controle ou manipular suas expectativas. A vítima, muitas vezes, se sente motivada a esperar por essas promessas, acreditando que mudanças positivas estão a caminho, mas, eventualmente, fica frustrada quando nada se concretiza. De acordo com a filosofia racionalista, o comportamento humano deve ser examinado de forma lógica e baseada em evidências. Promessas vazias são uma forma de engano, pois não há intenção real por parte do manipulador de cumprir o que foi prometido. Se você se encontra constantemente esperando por promessas que nunca se realizam, é um sinal claro de manipulação. Como se defender? A defesa contra promessas vazias está em avaliar a consistência entre palavras e ações. Racionalmente, devemos observar não apenas o que é prometido, mas o que é efetivamente cumprido. Quando as promessas não se concretizam, é importante questionar a credibilidade da pessoa e, se necessário, ajustar suas expectativas de forma realista, sem se deixar iludir por falsas promessas.
O comportamento de vítima é uma técnica manipulativa onde a pessoa faz constantemente o papel de coitado ou vítima, independentemente das circunstâncias. O manipulador usa essa abordagem para obter simpatia e atenção, muitas vezes distorcendo a realidade para parecer que sempre está sendo injustiçado ou prejudicado, sem assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Esse comportamento cria um ambiente onde a vítima se sente obrigada a ajudar, cuidar ou até mesmo ceder em situações onde o manipulador está simplesmente buscando manipular a situação para seu benefício. Na filosofia racionalista, a responsabilidade pessoal e a análise lógica são fundamentais. Quando alguém constantemente se apresenta como vítima, é importante avaliar objetivamente a situação, considerando que, muitas vezes, essa postura pode ser uma estratégia para evitar a autocrítica e desviar a atenção dos próprios erros. Manipuladores que adotam esse comportamento criam uma narrativa onde são sempre os injustiçados, impedindo a vítima de analisar o contexto com clareza racional. Como se defender? A defesa contra esse comportamento está em questionar as narrativas emocionais e analisar a situação com base na lógica. Ao perceber que alguém está adotando constantemente o papel de vítima, é essencial distanciar-se emocionalmente e avaliar objetivamente a situação. Não permita que a manipulação da simpatia o leve a tomar decisões precipitadas ou injustas. Um sinal claro de manipulação é o desprezo pela verdade. Manipuladores frequentemente distorcem ou ignoram os fatos em favor de suas próprias agendas, apresentando versões manipuladas da realidade que favoreçam seus interesses. Eles podem mentir ou distorcer informações para obter vantagem em uma situação ou fazer você se sentir confuso ou inseguro. Esse comportamento é uma tentativa deliberada de enfraquecer sua confiança nos fatos e na lógica, criando um ambiente onde a verdade perde importância em favor da manipulação emocional. Dentro da filosofia racionalista, a verdade objetiva e a análise lógica dos fatos são pilares fundamentais. A razão nos ensina a questionar e a buscar a verdade, independentemente de nossas emoções ou da pressão de outros. Quando alguém desconsidera ou distorce a verdade para manipular, está atacando diretamente nossa capacidade de raciocínio claro e justo. Como se defender? A defesa contra o desprezo pela verdade é reafirmar seu compromisso com os fatos e a razão. Quando perceber que alguém está distorcendo a realidade ou ignorando os fatos, recorra à lógica e procure evidências objetivas para validar o que é verdadeiro. Mantenha uma postura crítica e analítica, e não permita que a manipulação o desvie de uma análise racional da situação. Ao longo deste vídeo, exploramos os 10 sinais de que alguém está tentando manipular você e discutimos como a filosofia racionalista pode ser uma ferramenta poderosa para se proteger contra esses comportamentos. A manipulação é uma tática insidiosa que visa distorcer sua percepção da realidade e enfraquecer sua capacidade de agir de maneira lógica e independente. No entanto, ao manter sua razão aguçada e aplicar o pensamento crítico, você pode facilmente identificar essas táticas e se defender de forma eficaz. Lembre-se de que, em qualquer interação, sua autonomia emocional e racional deve ser preservada. Ao questionar e analisar criticamente as situações, você fortalece sua capacidade de tomar decisões baseadas na lógica e não na pressão emocional. Se perceber que está sendo manipulado, é essencial reafirmar seus limites e não ceder a comportamentos que possam prejudicar seu bem-estar. A filosofia racionalista nos ensina que o conhecimento e o uso da razão são as melhores defesas contra qualquer tentativa de manipulação. Ao aplicar esses princípios em sua vida cotidiana, você se torna mais forte, mais consciente e melhor preparado para lidar com as complexidades das relações humanas.